Olá, turma! Vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto do metabolismo do estado alimentado, para finalizar o nosso módulo 6, né, finalizando ele com o metabolismo de lipoproteínas. Aqui é o nosso roteiro da aula. Vamos entender como o colesterol e outros lipídios são transportados, entender sobre o que são e o papel, né, dessas lipoproteínas envolvidas nesse transporte, a diferença entre as lipoproteínas, assim como, né, o papel e função também das apolipoproteínas. Além disso, vamos ver detalhadamente como ocorre todo esse processo do colesterol e outros lipídios, né, com suas fases, vias e processos. Entender como o colesterol é captado pelas células, o HDL e o transporte reverso de colesterol. E para finalizar, vamos entender um pouco sobre o processo de aterosclerose, a doença de Tanger e a deficiência de HDL familiar e, ainda assim, um pouco sobre as estatinas. Aqui é a bibliografia indicada para estudo e também que foi utilizada para a preparação dessa aula. Inicialmente, eu pergunto: como o colesterol e outros lipídios são transportados de um tecido a outro em um sistema aquoso? Já que estamos falando aqui do plasma sanguíneo. E aí eu trouxe aqui uma imagem bem curiosa de um soro lipêmico. O que seria um soro lipêmico? Como o nome já diz, né, o soro lipêmico é aquele soro que tem presença de lipídios. Ele tem esse aspecto leitoso, que não é normal, não é esperado, pois pode alterar toda a análise bioquímica que vai ser feita, né? Essa foto aqui foi tirada no meu estágio de análises clínicas e esse paciente, ele tem uma síndrome, né, que tem relação com o metabolismo de lipídios. Então, esse aspecto aqui é um possível erro pré-analítico também, em casos de que não ocorreu o jejum correto. Então, se você está em uma situação pós-brandial, é esperado, em um paciente sem nenhuma patologia, que você tenha esse soro lipêmico, né? Afinal, você acabou de receber ali todos os seus triglicerídeos, todo o conteúdo lipídico que você consumiu da sua alimentação e ele vai para o plasma para poder ser transportado para os órgãos, né, e os tecidos de interesse. Por isso que é tão importante o jejum para as análises bioquímicas, né? Então, nesse caso, realmente foi um problema de deficiência no metabolismo de lipídios, mas também ocorrem de chegar a algumas amostras de pessoas que não fizeram o jejum corretamente. Mas e aí, né? Como esse transporte pode ser feito, já que as moléculas de lipídios são insolúveis em sistemas aquosos? E aí entra, né, um papel importante, né, já que esse colesterol, como já foi dito, assim como os triacilgliceróis, os fosfolipídios são insolúveis, mas eles precisam ser transportados e com isso entra o papel de moléculas importantes, né, que são as lipoproteínas. E aí a gente vai entender um pouco sobre essas lipoproteínas, né? Elas são complexos macromoleculares de proteínas transportadoras específicas chamadas apolipoproteínas, né? Esse nome aqui é bem importante porque a gente vai entender mais à frente sobre a função dessas apolipoproteínas. Além dessas apolipoproteínas, as lipoproteínas, elas também são combinações de fosfolipídios, colesterol, ésteres de colesterol e triacilgliceróis. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando a estrutura de uma lipoproteína. Aqui a gente consegue ver a apolipoproteína, que no exemplo temos a ApoB100, né? E aqui toda a estrutura formada por triacilgliceróis, né? Aqui em amarelo, aqui o colesterol também, né, na membrana, em laranja, assim como os ésteres de colesterol, formando todo essa lipoproteína, esse complexo macromolecular. E por que apolipoproteínas? Apo designa, né, a proteína em sua forma livre de lipídio. Por isso que recebe o nome de apolipoproteína. Mas elas são
conjugadas, né, interligadas, para formar esse complexo de lipoproteínas. Então, agora vamos entender um pouco, né, sobre a função e classificação dessas lipoproteínas. Elas vão ser classificadas e vão possuir uma função específica determinada por seu local de síntese, assim como por sua composição lipídica e por seu conteúdo apolipoproteico. Nessa tabela, podemos ver os tipos de lipoproteínas e a correlação com a densidade e o seu tamanho, assim como o seu componente principal. Aqui temos, né, o quilomicro como inicial. É possível ver que sua densidade ela é menor, e aqui a gente tem também um tamanho maior, né, para essa molécula, e um conteúdo principal de triglicerídeo. Em seguida a gente tem o VLDL com a densidade um pouco maior, um tamanho menor, mas também um conteúdo principal de triglicerídeo. Em seguida temos o IDL, que aqui já vai ter um componente também de colesterol, né, na sua composição, uma densidade maior e um tamanho menor. E aqui entram duas moléculas importantíssimas nesse metabolismo, o LDL e o HDL. O LDL, né, com a densidade ainda um pouco mais baixa e um componente principal de colesterol, e um tamanho, né, relativamente pequeno. E aqui tem o HDL, que tem uma alta densidade, um componente principal de proteína e um tamanho menor. Aqui nessa microscopia eletrônica é possível ver a correlação, né, dos tamanhos dessas moléculas, dessas lipoproteínas. Aqui o HDL, né, menorzinho, em seguida o LDL, um pouco maior, o VLDL e o quilomicro, né, que é o maior componente. E agora a gente vai entender sobre a diferença entre essas lipoproteínas. Bom, as diferentes combinações de lipídios e proteínas produzem partículas de diferentes densidades, como vocês acabaram de visualizar. E aí a gente tem aqui, ó, mais uma vez visualizando a comparação entre elas, né, que o quilomicro muito maior, o VLDL, o LDL e o HDL, seguindo aqui, né, a escadinha dos tamanhos e densidade também. E essas lipoproteínas, elas vão se diferenciar quanto à função, justamente com a relação da densidade, do diâmetro, do seu conteúdo lipídico e também do conteúdo dessas apolipoproteínas, que são importantíssimas, né? Que elas vão atuar como sinalizadores, direcionando essas lipoproteínas para tecidos específicos ou ativando enzimas que agem nessas lipoproteínas. Então, com isso, né, de acordo com todas essas características, a sua função também vai ser diferente, né? E a gente vai entender mais à frente como cada lipoproteína vai atuar. Agora, vamos conhecer um pouco sobre os termos, né, de cada lipoproteína. Como já foi dito, né, o quilomicro é uma lipoproteína menos densa e vai transportar triacilglicerol exógeno, né, aquele que veio da dieta, do intestino para os tecidos extrahepáticos e fígado. Já o VLDL, né, nomeado de lipoproteína de densidade muito baixa, ele vai transportar o triacilglicerol endógeno, aquele que é produzido por nós, né, diretamente do fígado para os tecidos extrahepáticos, como o tecido adiposo e o tecido muscular. Agora, né, o LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, ela é formada a partir do VLDL ou IDL, que transporta colesterol do fígado para os tecidos extrahepáticos. Ele está correlacionado ali como um colesterol ruim, né, pois ele tem, né, um risco para doenças cardiovasculares, né? Sua presença eleva a um aumento da quantidade desse LDL, tem total relação com essas doenças cardiovasculares. Por fim, o HDL, né? A lipoproteína de densidade alta, produzida no intestino delgado e no fígado, faz o transporte reverso do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, também conhecido como colesterol bom. E é possível ver, né, de acordo com sua função,
Se eu tenho um LDL que vai transportar do fígado para os tecidos, se eu tenho um aumento desse colesterol, eu vou ter uma disponibilidade maior desse colesterol nas minhas veias, né? Quando está ocorrendo ali esse transporte. Por isso, a relação com essas doenças cardiovasculares e a formação de placas de ateroma. Aqui no HDL, a sua função é justamente fazer o transporte reverso, ou seja, retirar e levar de volta para o fígado, né, todo esse conteúdo lipídico. Por isso que ele é importante e é muito conhecido como colesterol bom. Aqui temos uma tabela, né, mostrando as apolipoproteínas, das lipoproteínas que foram mostradas anteriormente, né? Nessa tabela a gente consegue ver aqui os tipos de apolipoproteínas, a associação, né, com os tipos de lipoproteínas e também a função, né, dessas apolipoproteínas, que possuem funções importantíssimas nessa regulação aí e transporte. Aqui, inicialmente, vou destacar a ApoA1 e a ApoA2, que elas estão correlacionadas ali com colesterol de alta densidade. E essa enzima aqui, ó, atuando aqui com a L-CAT, né, a lectina, colesterol aciltransferase, que ela é aquela enzima que participa do transporte de colesterol dos tecidos extrahepáticos para o fígado, o chamado transporte reverso, que eu falei anteriormente, que é importantíssimo para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, é possível ver aqui uma regulação, né, uma vez que a ApoA1 ela vai ativar e a ApoA2 ela vai inibir essa enzima. Também temos aqui a ApoA4, né, atuando também ali no quilomicron. Ela vai ativar a L-CAT, né, participando ali do transporte e depuração do colesterol. E aí, em seguida, a gente tem aqui também duas apolipoproteínas importantíssimas e bem evidentes, né, nessa participação da participação nas lipoproteínas, que é a ApoB48 e a ApoB100. A ApoB48, principalmente ali nos quilomicros, né, participando desse transporte e depuração do colesterol. A ApoB100 ali, principalmente no VLDL e LDL, que vai se ligar a receptores de LDL. E aí a gente tem também a ApoC1, a ApoC2, a ApoC3, a ApoD, a ApoE também, que é muito importante, ali presente nos quilomicros, no VLDL, HDL, e vai atuar ali, desencadeando a depuração de VLDL e dos remanescentes de quilomicros. Com relação a esses tipos de ApoC, né, também tem uma importante atuação ali na lipase lipoproteica, né? Por isso que é evidente também ali naquelas primeiras moléculas captoras de lipídios, como os quilomicros e os VLDL. A gente vai entender melhor quando a gente for visualizar o esquema, né, mostrando todo o transporte. Mais uma vez, aqui nessa tabela, é possível ver as lipoproteínas e o conteúdo, né, de apolipoproteínas. Aqui o quilomicro, principalmente o P48, o VLDL ApoB100, o IDL também ApoB100, o LDL ApoB100 também. E aqui o HDL, a gente, como viu anteriormente, a participação das ApoA1, 2 e também a ApoC e E. E essas apolipoproteínas, elas vão atuar na manutenção da integridade dessas lipoproteínas, também vão atuar como ligantes de receptores de membrana, assim como na modulação da atividade de algumas enzimas. E assim finalizamos a primeira parte da nossa videoaula. Continuo com a segunda parte, já iniciando ali os detalhes e processos do transporte do colesterol.